Olá, bem-vindo a essa aula de ervas e tarô. O tarô trabalha com arquétipos, principalmente os arcanos maiores. A gente tem bem claro alguns modelos da psique humana que a gente vive durante a nossa vida, né? Durante os momentos importantes da nossa vida. Vira e mexe, a gente está incorporando de alguma maneira algum arquétipo. Ou a gente precisa do auxílio desse arquétipo para enfrentar algumas questões. Então, durante os meus anos de estudo com o tarô, eu fui percebendo que existe uma associação bem clara entre as cartas, pedras, ervas. Na verdade, conforme você vai aumentando o seu repertório de conhecimento do tarô, você pode associar com muitas coisas. E achei bem interessante esse estudo do tarô e ervas, e estou vindo compartilhar com vocês porque eu vejo que ele pode ser utilizado no dia a dia de uma forma bem prática. É uma maneira de você não ficar só lidando com o tarô de uma maneira muito mental. Então você consegue levar para o seu dia a dia e consegue perceber na prática a energia desses arcanos, tá bom? Então eu vou falar aqui brevemente sobre os 22 arcanos maiores e qual erva que eu relacionei a eles. Então você pode usar essas ervas no seu dia a dia, colocando a intenção de incorporar aquela energia, pode colocar no seu altar, como você sentir, ou em alguns momentos específicos também, é bem útil. Por exemplo, a carta do louco. O louco, ele traz a energia da criança, aquela vontade de viver, de se jogar no novo. Eu associo o louco ao alecrim, porque o alecrim, ele tem uma energia mais infantil e ele tem uma coisa de alegria também. A gente se sente mais feliz quando está em contato com o alecrim. Eu, inclusive, pude perceber na prática isso. A minha filha tinha sofrido uma cirurgia, ela estava muito triste, ela não estava conseguindo andar de bicicleta porque ela tinha machucado o dedinho. E aí, ela pegou um ramo de alecrim, ela tinha uns 4 anos. Ela mesma pegou um ramo de alecrim, cheirou e falou: Nossa, mãe, agora eu tô me sentindo com mais coragem, tô alegre, vou conseguir. E pegou a bicicleta e foi, sabe? Então as crianças já conhecem esse caminho intuitivamente, né? A gente precisa estudar para poder relembrar. Mas, então, se você quer viver essa energia do louco, o alecrim pode ser bem interessante. Você pode, por exemplo, fazer até um óleo para proteção. Você junta partes iguais de alecrim, rosa, gerânio, cipreste e passa de vez em quando em alguns pontos tradicionais do corpo, onde você sentir, ou nos chakras. E pode tomar o chá de alecrim também, com certeza vai te deixar com mais disposição. Seguindo em frente com os arcanos maiores, a gente tem o mago. O mago, ele é uma carta que ele traz muito a questão da individualidade, de como a gente pode tomar atitudes no dia a dia que dependem da gente, a gente acreditar no nosso poder de ação, a gente também exercer a nossa cocriação, a gente perceber que a gente pode sim desejar coisas e realizá-las, fazer com que elas aconteçam de verdade na nossa vida. E lidar de uma forma mais leve com os desafios do dia a dia também. Então, eu escolhi o anis estrelado. Ele limpa as energias, traz vigor, vontade de realizar as coisas, ajuda a gente a acreditar na gente mesmo. Você pode usar o anis estrelado assim para fazer óleo, para fazer chá, para fazer banho. Eu sei que o óleo dele, o óleo não, o chá dele é muito bom também para o estômago, se você está com alguma questão do estômago. Eu sei que o anis estrelado também ele tem uma ação mais expectorante, que pode ser interessante se você está resfriado, né? Então você pode fazer uma infusão de anis estrelado. Você usa 2 estrelas inteiras para cada 1 litro de água fervente, deixa descansar por 10 minutos e bebe uma xícara 3 a 4 vezes ao dia. Ele também fica muito gostoso no banho, aqueles banhos que a gente faz de ervas. Você pode usar anis estrelado que vale a pena, ele dá uma disposição bem interessante. E aí, seguindo, temos a papisa. A papisa, eu tive uma vivência muito interessante com a erva que eu relacionei a ela, a artemisia, é uma das minhas preferidas. Então eu fiquei uma semana inteira fazendo banho de artemisia, fumando artemisia, tomando chá. Tem que tomar muito cuidado também com a artemisia, porque ela, ela tem algumas ações assim que ela pode ser um pouco, como que eu diria? Ai meu Deus, não faz muito bem o excesso de artemisia, tá? Tem que tomar cuidado com isso. No máximo 2 xicrinhas por dia.
com um pouquinho, não a xícara cheia, metade da xícara, sabe? Mas se você fizer esse estudo, com certeza vai ser bem interessante, porque durante aquela semana eu me conectei muito com a papisa, que é o arquétipo daquela mulher que, ou do nosso feminino, intuitivo, que acessa as coisas que estão por detrás dos véus, que não se mostram, sabe? Ela acessa o desconhecido. E ela também traz a gente para um lugar de meditação, de você se conectar com o astral mesmo. Então, quando eu fiquei tomando esses chás e fazendo esses banhos, antes da pessoa me falar alguma coisa, eu já sabia o que ela ia falar. Eu comecei a perceber os pensamentos tóxicos que eu tinha e ir trabalhando para eliminá-los, porque a artemísia, ela também tem ação vermífuga. A minha avó fazia quando eu era pequena, ela amassava a artemísia no azeite e me obrigava a tomar, eu achava horrível. Mas eu comecei a perceber que sim, se ela faz isso no físico, ela faz isso nos outros planos também. E a gente tem larvas astrais, né? Aqueles pensamentos negativos que a gente fica alimentando. Eles criam vida própria em algum momento e eles começam a, a ficar sugando a gente para que a gente volte sempre neles. Então a Artemisia é muito interessante para trabalhar isso. Não recomendo para gestantes, tá? Mas você também pode fumar Artemisia antes de dormir, ela ajuda a ter sonho lúcido. É uma erva muito poderosa, muito interessante. E o banho dela também é bem especial. Para as mulheres dá para fazer banho de assento, ajuda você a ter mais. Porque a Artemisia traz energia de Artemis também, né? Então, aquela mulher guerreira, independente. Então, pode ajudar nesse aspecto também. Seguindo em frente, a gente tem a Imperatriz, que, claro, eu associei à camomila, porque o nome em latim da camomila é matricária, que é a mesma origem de útero. Então, é o arquétipo da mãe. Toda mulher que faz vaporização de útero, se já fez com camomila, sabe que é a vaporização mais amorosa que existe, porque ela ajuda muito a trabalhar as culpas. Se você está se sentindo culpada, se você está precisando de um colo mesmo, sabe, que alguém te pegue no colo e te acolha, é a camomila. Então, que é a imperatriz também. A imperatriz é o arquétipo da criatividade e também da mãe, aquela que cuida da sua criação. Então, eu sugiro assim que se você está sentindo que está precisando de um colinho, faça um banho de camomila. Pode fazer. Eu não vou explicar aqui como se faz as vaporizações, porque é algo muito específico. Quando eu atendo os meus atendimentos particulares, que incluem tarô e ginecologia natural, aí sim a gente entra nesse tratamento. Então, eu recomendo que se você for fazer a vaporização, tenha um acompanhamento, tá? Mas enfim, você também pode tomar o chá da camomila, que ele é bem reconfortante. E esse é aquele chazinho que toda mãe já fez para um filho algum dia, né? Então fica a dica. Com banho de assento também trata a candidíase, outras doenças, traz perdão, cura, acolhimento. E tem até um banho de beleza com a camomila, que numa água filtrada você coloca os saquinhos de camomila e deixa descansar por alguns minutos. Depois você espreme os saquinhos para tirar o excesso e coloca assim sobre os olhos para suavizar as olheiras. É bem útil também. Se você coloca entre as sobrancelhas, suaviza o cansaço mental. Dá pra fazer um spa de ervas aí na sua casa. E aí, seguindo em frente, a gente tem o imperador. O imperador é o arquétipo do pai, aquele que realiza, aquele que tem disposição para fazer as coisas. É muito interessante quando a gente precisa de firmeza na vida. Você precisa confiar na sua autoridade interna para você poder passar essa imagem de autoridade, para você conseguir exercer uma autoridade positiva também, né? Não aquela autoridade à base do grito. E para você também conseguir executar as coisas, não ficar só planejando e não fazer. O imperador ele traz essa energia de conseguir materializar as coisas também. Então eu gosto de relacionar a aroeira. A aroeira ela ajuda a descarregar energias negativas, se recarregar de energias boas, ela aterra, ela traz a capacidade de materializar, ela é super benéfica para a saúde, ela é diurética, anti-inflamatória, antifúngica, antibactericida, cicatrizante ginecológico se você for fazer banho de assento. É uma planta que também tem uma ação adstringente. A raiz dela a gente usa em chás e em banhos. A raiz dela também é bem interessante para quem é muito avoado, sabe? Pra quem esquece as coisas. Você pode fazer um chazinho com a raiz para te ajudar a aterrar e prestar mais atenção nas coisas do dia a dia. Isso é uma dica que me deram na época que eu fazia, estava funcionando. Até bom relembrar aqui também. E aí, na sequência, a gente tem o Papa.
O Papa é o arquétipo do professor, ele é o mestre. E aqui eu escolhi o tomilho, que é uma erva muito interessante para você fazer um chá quando você precisa trazer esse foco, assim, sabe? Estudo, desenvolvimento mental. Diz que um travesseiro recheado com tomilho evita pesadelo. Um raminho na bolsa afasta maus fluidos. E ele também é usado para rituais de amor, porque é uma planta associada a Vênus. Então ele traz uma amorosidade, uma conexão com o outro também. Mas ele traz também essa energia de você estar mais centrada para conseguir fazer os seus estudos, para conseguir focar nesse lado mais intelectual de aprendizado também, tá bom? E outra erva que eu costumo associar ao Papa é o açafrão. Olha que interessante, dizem que o açafrão, se a gente usa na comida, no dia a dia, ele elimina a necessidade de mentir. Ele traz, assim, éticas, bons costumes, auxilia na agilidade para decidir, ter senso de direção. E isso é muito Papa também, porque o Papa, ele traz muito esse lugar da gente ser fiel às nossas crenças, à nossa ética pessoal, a gente ser coerente. E aí agora a gente tem os enamorados. E os enamorados, gente, é uma carta que normalmente traz uma situação que você precisa se decidir. A pessoa está ali indecisa, ela não sabe muito bem para qual caminho seguir. Aqui foi retratado um dilema tradicional, que é: estou em um relacionamento antigo, mas me apaixonei por uma outra pessoa. Aquele medo de se jogar no novo, já que você tem aquele antigo que é garantido. O que você faz? A manjerona, ela cura os conflitos internos, ela traz paz, harmonia, traz a felicidade do casal, porque os enamorados também falam de relacionamento. Mesmo os relacionamentos que a gente já tem, que às vezes a gente tem dúvidas, não está conseguindo ouvir o nosso coração, porque o mental está tomando demais conta. Então, a manjerona ajuda. Era uma das ervas preferidas de Afrodite, dizem, né? A deusa do amor. Diz que traz a felicidade do casal. Só que as mulheres grávidas, elas têm que evitar a manjerona, porque ela pode trazer uma irritação uterina bem grave. Então, tomar cuidado, tá? Mas ela é uma erva culinária muito interessante, pode usar na comida e tal, mas as grávidas é bom evitar. E ela é utilizada também para tratar a tensão nervosa, ansiedade, insônia, problemas menstruais, enxaqueca. Erva bem poderosa. Seguindo em frente, a gente tem o carro, e o carro é claro que eu associei ao louro, porque o carro é uma carta que fala de vitória, da gente escolher quem a gente quer ser no mundo e a gente seguir em frente com isso. E o louro, ele traz essa energia de vitória, de conquista. A gente pode queimar o louro, às vezes queima a própria folha mesmo, sabe? Ali acende no fogão, passa pela casa, ele já renova as energias, traz uma boa disposição. Quando você faz o banho com louro também, ele traz uma sensação de que você vai conseguir, né, correr atrás das coisas que você se propôs, de que tá tudo certo, aquele lugar de vitória mesmo. E ele já foi usado, inclusive, por imperadores como símbolo de poder. Quem não se lembra daquelas gravuras com Júlio César, com o louro na cabeça? Afasta também insetos, dizem que afasta espíritos maus, combate a insônia, ajuda a realizar desejos. E tem uma simpatiazinha que é assim: você escreve um desejo numa folha de louro e queima, mentalizando o desejo realizado. Dizem que é uma magia bem poderosa. Já fiz e funcionou, viu? Ó, a justiça já a própria carta, o desenho da carta, se você não conhece, já dá para ver o nome, é muito óbvio, né? A gente está falando aqui de equilíbrio de energias, de decisões sábias, racionais, isso é a justiça. Então, para a justiça eu escolhi a tansagem. A tansagem é uma erva muito poderosa, ela é um matinho que você encontra por aí e você não dá nada por ele. Mas, gente, quando você faz um tratamento com tansagem floral, vaporização, é intenso, não tem jeito. Por quê? Porque a tansagem, ela elimina a maldade interior, maldade, né? Não sei se é bem a palavra, mas as energias negativas, aquelas coisas ruins que a gente vai alimentando dentro da gente. Ela reduz o excesso de preocupação, ela cria potencialidade energética, inclusive até contra o Alzheimer, elimina o mal-estar, fortalece a energia dos ossos, dizem que elimina a timidez, o excesso de perfeccionismo,
ajuda a construir uma personalidade mais ética. Dá para fazer o chá tem efeito anti-inflamatório, bactericida, diurético. O chá também é muito bom para quem está resfriado com dor de garganta, viu? E estimula a produção de anticorpos. Então, na ginecologia natural, a gente utiliza principalmente para o tratamento de inflamação vaginal, corrimento, cistite, infecção urinária, menstruação excessiva. Olha quanta coisa. Então, fica aí para outras duas ervas que eu sinto que trazem energia da justiça é hortelã e menta. Por quê? Porque ajuda a clarear os pensamentos. Quando você toma, se conectando com a erva mesmo, sabe? Não faça como uma coisa corriqueira. Colocou à disposição a erva ali para, né, essa intenção de, vou trabalhar esse lugar da justiça, preciso organizar algumas coisas na minha vida e equilibrar. Vou fazer um chá de hortelã, pode ser menta. E aí você faz aquele chá pensando na questão, pedindo ajuda para a erva, se conectando, pensando na carta. Se você tem a carta, coloca a carta na sua frente, fica olhando para os detalhes, fecha os olhos. Imagina que ela está conversando com você. E seguindo em frente, a gente tem o eremita. O eremita que é aquele arquétipo de quem não está olhando para fora, ele está olhando para dentro, para a sua sabedoria interior. Então, por isso, às vezes, ele precisa se afastar para conseguir se enxergar mais claramente. Quem nunca fez isso na vida? Precisou sair de alguma situação, de algum lugar, para conseguir ver as coisas de fora. E se olhar. Às vezes a gente se mistura muito. Então, muitas vezes a gente precisa realmente se afastar fisicamente. Mas quando você tem bem trabalhado esse arquétipo, você pode estar numa multidão que você já consegue esse lugar de voltar para si. E aí o que ajuda? A melissa, porque ela estimula os sentidos, amplia a visão interna para a realidade presente, acalma. Melissa é uma erva que realmente ela acalma muito, desperta a segurança de que tem uma luz no fim do túnel. E é um chá ótimo para qualquer idade. Melissa é um chazinho que é bom você ter sempre à disposição. Antes de dormir, para as crianças é bom também. E uma outra erva que eu gosto muito, que ela parece uma hortelã. Ela se chama mentrasto. O banho dela é muito bacana, é muito gostoso. Ele dá uma levantada no astral, mas ao mesmo tempo ele traz esse lugar de conseguir se enxergar mais, porque ele traz a iniciativa de abrir o seu coração para os outros, de combater o medo de novas amizades, relações, por não se sentir valorizado, medo de se machucar por conta das outras relações. Aí a gente fica num outro lugar do eremita, que é você quer se proteger, e você sabe que é mais seguro estar sozinho. Então o mentrasto ele ajuda a você confiar mais, que não, tudo bem, eu posso estar em contato com outras pessoas e vai dar tudo certo. Ele estimula a sair do mundo pessoal, do mundo fechado, para ampliar o seu leque de relacionamentos. Eu nunca fiz vaporização de útero com ele, com o mentrasto, mas me disseram que é interessante. Estou só contando, então não recomendo porque não fiz, tá? Mas talvez tenha essa possibilidade. Agora a gente vai para a roda da fortuna, que é aquela carta que fala de mudanças. Todo mundo acha que a roda da fortuna é dinheiro. Não, gente. A fortuna é a própria vida acontecendo. E esse lugar dos altos e baixos que a gente precisa lidar. Só que para a gente não sofrer com esses altos e baixos, quando a gente está no centro da roda, a gente não fica girando na periferia, a gente está ali num lugar de presença. E esse centro da roda é a gente mesmo, né? É o nosso centro interior. E aí, tem duas ervas aqui que eu separei. A urtiga, que ela trabalha a exaustão e novas formas de lidar para não repetir padrões, corpo e mente recarregados, auxilia muito contra anemia, artrite, melhora a libido. A urtiga, todo mundo fala, nossa, mas eu posso consumir urtiga? Pode, dá pra fazer o chá de urtiga e eu já comi uma lasanha de urtiga maravilhosa. Tem um jeito específico de cozinhar a urtiga, você tem que dar uma fervida na erva e tudo. Eu vejo que o maior cuidado é na hora de colher, mas ela é muito boa para o sangue, para anemia. Super recomendo. E tem a cavalinha também. Cavalinha, aquela bem fininha, assim, bem bonitinha que cresce. No mato também se encontra. E ela equilibra a coluna vertebral, melhora o fluxo de energia no sistema nervoso. E no tarô ela representa também a roda da vida, porque ela indica que a situação que está sendo analisada, ela depende de fatores que vão além da gente. Então a cavalinha traz essa disposição para tudo bem, nem tudo depende de mim.
Agora a gente tem a força. E a força é uma carta que ela fala muito da nossa força interna para lidar com as situações da vida, mas também da energia sexual. De você utilizar essa energia sexual que representa o nosso tesão pela vida, literalmente, para você conseguir fazer as coisas do dia a dia e conseguir estar em paz com tudo que se apresenta, porque aí tem uma grande chave, né, nessa energia sexual. E então, claro que eu escolhi a rosa vermelha, que é o arquétipo dessa energia do amor e sexual e da força também. Então ela traz a energia da paixão, da sexualidade madura, a rosa vermelha. É uma paixão, mas ela não é uma sexualidade imatura que busca o sexo por qualquer prazer, prazer do corpo. Não, ela reconhece o seu valor e ela sabe para quem ela se entrega. A rosa traz muito esse lugar de uma doação consciente e da vontade de estar junto conscientemente. E a conexão com o seu poder pessoal. Então você pode fazer um banho de rosas. Se você pita cachimbo, pode colocar as rosas picadinhas no seu, misturadas com o seu tabaco. Pode fazer chá de rosas, pode colocar rosa na comida. Rosa dá para comer na salada, é super saudável também. E a pimenta caiena, que ela é igualmente útil na criação e na destruição de maldições também. Então, se você sente que colocaram alguma coisa ruim em você ali, pode usar a pimenta caiena na sua comida, um chazinho, já colocando a intenção de limpar aquilo ali, destruir. Então, tem gente que usa para fazer o contrário, para fazer maldade. E isso tem um preço grande, né? Então, eu sugiro que você use só para limpar algo, se você sente que alguém jogou alguma energia negativa, fez alguma coisa ruim para você, tá bom? Isso vai te trazer força, obviamente. Aí, na sequência, a gente tem o enforcado. O enforcado, ele é uma carta que ele fala de um momento que a gente precisa passar por algum sacrifício. A gente precisa, ou uma energia de estagnação que está acontecendo no momento que você precisa lidar também. O enforcado fala de um amadurecimento, quando você precisa abrir mão da sua vontade por algo maior. Ou muitas vezes até fala de você estar usando isso como desculpa. Ah, não, eu preciso fazer esse sacrifício agora, porque não tem o amadurecimento necessário para abrir mão do medo, para abrir mão de questões do seu próprio ego. Então aqui a gente está lidando com o nosso ego e a gente está amadurecendo nesse sentido para aprender a fazer sacrifícios na vida. O enforcado, eu sugiro o cipó 1000 homens. Eu gosto de fazer banho com ele. Eu sei que dá para tomar também, mas eu gosto de fazer os banhos. Já aconteceu em alguns momentos da minha vida de estar com muito peso nas costas, muita dor. Senti que estava fazendo algum sacrifício, alguma coisa assim. Ou um excesso, e o cipó 1000 homens, quando eu fiz o banho, ele deu uma boa descarregada. Então, às vezes, quando a gente está vivendo essa carta, a gente também sente que pode estar pesando esse sacrifício. Então, a gente precisa tirar esse peso para poder fazer o sacrifício mais consciente, porque na verdade é o ego, né, que está pesando. E o cipó 1000 homens ajuda. Ele estimula o aumento da vitalidade na região do estômago, melhora a digestão, elimina o pânico, o excesso de excessiva compaixão por outras pessoas, porque aqui o enforcado também ele faz você às vezes se sacrificar demasiadamente pelo outro. E tudo tem que ter um equilíbrio. Toda carta tem os dois polos. Então, pode ter um sacrifício em excesso, está esquecendo de você. E ajuda a ter mais firmeza nas atitudes para você não ter medo emocionalmente, não ficar tremendo, né? Imagina, o próprio nome do cipó já fala, né? Cipó 1000 homens, dá uma força. Aqui a gente tem a morte na sequência. A morte fala, obviamente, de uma grande transformação, da gente praticar o desapego, né? Da gente aprender a se libertar de coisas que não estão fazendo mais bem pra gente ou que não tem mais necessidade na vida. E aprender a lidar com isso. Então, a magia prática utiliza a mirra. Todo ritual que a gente traz essa carga tônica, digamos assim, da gente visitar o submundo, da gente olhar para essas coisas ligadas à questão da morte, do desapego, né? A gente usa a mirra, usa incenso de mirra, queima mirra nos rituais. Então, mirra é uma erva muito boa para isso. Também já tive processos de desapego que a mirra me ajudou demais, tanto como incenso
como o chá você pode fazer também. Então eu recomendo muito. Outra erva que me ajudou foi a plantinha. A minha gata morreu, eu estava super mal, e aí eu me conectei com essa... Eu tomei o floral e comprei a Perpétua. Olha o nome dela, Perpétua, não é interessante? Ela ajuda muito a lidar com o medo da morte e com a questão do desapego. Pra gente, acredito que é vislumbrar esse lugar da vida eterna mesmo, não ficar apegado a, a vida como a gente conhece. Aí na sequência a gente tem a temperança, e a temperança eu associei à lavanda, gente, não tinha como ser outra erva, porque a lavanda é aquela erva que ela sempre vai trazer uma calma, uma tranquilidade, ela parece que ajuda a gente a ponderar, não ficar nos extremos, né? Um travesseirinho de lavanda ajuda muito contra a depressão, traz calma, traz segurança, para a gente ter essa paz que a temperança traz. E o próprio chá, ele traz a capacidade de transmutar o estado interno, ele traz a energia angélica, a energia dos anjos, a lavanda tem isso, e tem também uma conexão muito forte com o raio violeta. Então, se você se conecta com os raios da fraternidade branca, a própria cor da lavanda já mostra. Tem esse outro estudo também que dá para fazer, das ervas com os raios da fraternidade branca. Mas eu sinto que a lavanda, ela traz energia do mestre Saint-Germain, que ajuda a transmutar as coisas, ajuda, que é exatamente a alquimia da carta da temperança. Ela faz com que a raiva se torne amor, ela faz com que a gente vai trabalhando, né? O medo se torne coragem, mas a gente vai também achar o caminho do meio para não ficar numa coragem extrema que não pensa em nada, tá bom? Pede ajuda para a lavanda, que vale a pena. Você pode até meditar. Outra, se for relacionar com uma pedra, pode ser, por exemplo, a ametista, entendeu? Você pode fazer uma meditação com a ametista, pedindo para ajudar a transmutar alguma situação. Agora temos o diabo, e o diabo, ele vai mostrar questões muito do ego, energias mais densas que a gente precisa lidar, a gente está na matéria. Ele também tem uma coisa divertida, o diabo, de trazer um caos que às vezes é necessário. Mas aí o diabo eu associei à arruda. A arruda, ela limpa essas energias mais pesadas, e inclusive olho gordo também. É bom botar um lourinho, botar um lourinho, um raminho de arruda na cabeça, ou carregar com você se tiver alguma situação. Traz a consciência da negatividade, traz firmeza, fortalecimento do ego. A arruda também é uma erva brava. Faça esse exercício de sentar do lado de uma planta e meditar com ela, você vai conversar com o elemental dela. A arruda, ela é vermelha no astral. E ela é bravinha, ela é nervosinha, sabe? Porque ela precisa ser nervosinha para combater esses lugares do ego. E com o tempo a planta começa a conversar com você e te contar o que ela gosta, o que ela não gosta. Você pode fazer um óleo de arruda, colocar vários ramos num vidro de boca larga, cobrir com óleo vegetal e todos os dias colocar o vidro no sol. Aí depois de 9 dias você pode coar. Então você pode usar esse óleo vegetal para passar no corpo como proteção. Outra erva interessante é o picão, tá? Que a gente encontra no mato mesmo. Diz que ele contrai intensamente os chakras, promovendo um movimento assim egocentrado, mas um lado mais positivo, que seria o lado positivo do diabo, porque ele ativa as forças do ego para você gostar de si, estimulando a vaidade, combatendo sentimentos de autopunição. Então, para quem está com a autoestima muito baixa, faz um banho de picão. Torre. A torre é aquela carta que vem para mostrar a quebra de padrões, de situações que não servem mais na nossa vida e que às vezes não é a gente que escolhe. Sabe quando você não tem coragem de tomar uma decisão, a vida vai lá e toma por você? É bem a carta da torre. Ou às vezes acontece uma coisa que você jamais esperava, mas aquilo te abre possibilidades incríveis. É a torre. Mas claro que dá medo. Muitas vezes a gente não quer sair daquele confortinho, entre aspas, por pior que esteja. Então, para a torre eu escolhi quebra-pedra. O chá de quebra-pedra, ele é muito bom para aquelas pessoas que são cabeça dura. Elas querem colocar a opinião delas a todo custo. Não, é isso. Então, a gente vê que tem dificuldade de relacionamento, de diálogo. Então, quebra-pedra. Faz chá de quebra-pedra para essa pessoa. O nome da planta já dá a dica, gente. Não é maravilhoso isso? Então, quebra-pedra ajuda a gente a conseguir abrir a nossa cabeça, sair da caixinha.
harmonizar, dissolve conflitos também. E levante é uma outra erva que eu gosto muito, porque sempre boto nos banhos, porque ela levanta o astral literalmente. E na carta da torre é importante, porque você está passando por mudanças muito grandes e às vezes é difícil estar nesse lugar. O levante faz com que, por mais que você caia, você levante. E uma outra erva que eu sugiro é confrei, porque ela trabalha com a reestruturação. Essa é mais difícil da gente achar, mas ela trabalha com a reestruturação do ser, desperta a força regeneradora, estimula a consciência para o potencial de reconstrução. E aí, estamos quase terminando nossa aula de ervas e tarô. Temos a estrela, que é uma carta maravilhosa, que ela traz a conexão com o mundo espiritual, a fé, é aquele lugar de entrega verdadeira. Mas claro que tem que tomar cuidado, como eu disse, toda carta tem dois lados, e o outro lado dessa carta é você ser aquela pessoa ingênua porque confia demais, tá? A estrela, eu pensei no mentrasto. Ela tem uma florzinha roxa bem pequenininha, é um matinho. Ela predispõe a iniciativa de abrir o coração para os outros, combate o medo de novas amizades, relações, também por não se sentir valorizado, como eu falei lá no eremita, aquela outra erva, que era era o mentrasto, isso mesmo. O mentrasto também serve para a estrela, porque ele também estimula a sair do mundo pessoal e fechado para você poder ampliar o seu leque de relacionamento. E o ipê roxo, que ele ajuda a desacelerar a mente. Ele aumenta a conexão, a absorção de energia vital pelo corpo, tem efeito anti-estresse, anti-insônia, é calmante contra o nervosismo, é um poderoso relaxante, indutor do sono, ajuda a conectar com as esferas superiores, que tem muito a ver com a carta da estrela. Você pode fazer um chazinho de ipê roxo, pode fazer banho. Eu acho mais interessante até o banho. Depois da estrela, você tem a carta da lua, que é aquela carta em que a gente se depara com as nossas emoções mais profundas. Geralmente a gente fica confuso, como lidar com tanta informação, como lidar com tudo isso que está vindo à tona, da medo, da ansiedade. Então eu sugiro a Melissa, porque ela ajuda a ampliar a nossa visão interna para a realidade presente, ela acalma muito o corpo, o espírito, nos momentos de tumulto, desperta a segurança, a esperança de que tem uma luz no fim do túnel. E a Artemísia, porque ela, assim como na carta da sacerdotisa, ela ajuda a gente a se conectar com a nossa intuição e a vislumbrar o que está por trás das nossas emoções e ter mais clareza, trazer as coisas do inconsciente para o consciente e usar isso a nosso favor. Estimula a meditação, então a carta da luz é muito bom, porque não é uma carta para a gente agir na vida, é uma carta mais para a gente processar tudo que está acontecendo. Na sequência a gente tem a carta do Sol, que traz aquela energia de alegria, de vitalidade, de disposição. É uma carta muito positiva. Eu gosto de fazer banho com semente de girassol, porque quando a gente faz esse banho, a gente tem exatamente essa sensação de alegria, de disposição, de confiança em quem a gente é, na nossa essência. Traz uma energia de prosperidade também, que é bem a carta do Sol. Outra erva interessante é alecrim, porque alecrim também ela traz essa disposição, essa vitalidade, essa alegria, tá bom? Na sequência a gente tem o julgamento, e essa carta do julgamento é uma carta muito interessante porque ela mostra a gente colhendo o que a gente plantou, então é como se viessem à tona muitas coisas que ou a gente desejava, ou a gente estava trabalhando para que acontecesse, e aí vem tudo isso. Às vezes pode ser assustador, às vezes pode ser recompensador, depende do que você plantou. E ela também fala do julgamento, do medo do julgamento das outras pessoas, ou a gente julgando demais o outro, achando que somos os donos da razão. Então, para essa carta eu escolhi uma erva que se chama açoita-cavalo. É um matinho também que era usado antigamente para bater nos cavalos, para fazer com que eles andassem e tudo mais. Mas ela traz a consciência do julgamento que a gente faz sobre nós e sobre os outros. E a força para a gente acreditar na nossa missão e seguir em frente. Banho com açoita-cavalo, tá bom? E finalizando essa aula de tarô e ervas, temos a carta do mundo. E para o mundo eu escolhi a calêndula, porque essa carta do mundo, ela fala da conclusão de uma etapa da nossa vida, quando a gente aprendeu o que precisava aprender e já pode seguir em frente. É uma carta de realização, é a última carta dos arcanos maiores.
Então é também o equilíbrio do masculino e feminino dentro da gente, que seria essa etapa final que o tarô traz como possibilidade para a gente se iluminar, dentre tantas possibilidades de iluminação que a gente tem, e, e também estar em paz com o que acontece fora, no mundo, né? Porque o seu mundo interno está em harmonia com o mundo externo. Ele é um excelente calmante da aura humana, calêndula, diminui a sua frequência do exterior para o interior. Dizem que a calêndula ela ajuda a romper a máscara daqueles que se mostram fortes e guerreiros exteriormente, mas que por dentro são frágeis, são sensíveis. Cria responsabilidade pelo ciclo da vida, gera satisfação pelo que se tem, ajuda a criar vínculos de carinho e respeito pelos seres em geral, encontrar sua missão pessoal na vida, saber realizá-la, adiciona alegria e amor, eleva a frequência dos pensamentos. É uma erva muito poderosa a calêndula, gente. E ela pode ser usada tanto para banho como para chá. E para banho ela é muito boa para quem tem alergia de pele, porque a alergia da pele é justamente isso, essa dificuldade em lidar com o que está acontecendo fora, com o mundo lá fora. A pessoa é muito sensível e aí ela somatiza na pele. Então a calêndula ajuda bastante nesse aspecto também, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.